Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, a mais um vídeo no qual eu conto histórias bíblicas e personagens dos quais eu mais gosto e mais admiro e trago para vocês sempre tirando uma lição no final, fazendo uma oração e explicando cada vez mais o assunto para que você possa entender e aplicar a lição para sua vida. Amém? No vídeo de hoje, a história que eu vou contar, como você já conseguiu ler no título, é a história de Jesus e a tentação dele no deserto. Ou seja, Jesus foi tentado porque ele veio como humano para a terra para ter uma vida normal, mas ele nunca pecou porque ele é Jesus, Filho de Deus, e foi o escolhido para nos salvar, para nos livrar de todo o nosso pecado. Então, o vídeo de hoje está bem legal, espero que vocês gostem. Muito obrigado a todos que estão me apoiando no canal, deixando o like, se inscrevendo, compartilhando, comentando e ativando o sininho. Então, muito obrigado, e o vídeo de hoje, como eu disse, está bem interessante. Espero que vocês gostem. Deus abençoe a todos e fiquem com o assunto do vídeo. E como eu disse, a história do vídeo de hoje é como Jesus foi tentado e como ele combateu e venceu a tentação. E o livro que a gente vai ler é de Mateus, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 11, como você já conseguiu ler aqui do ladinho. Mateus, capítulo 4, versículos do 1 ao 11, ok? Se você tiver com a Bíblia física e quiser abrir para me acompanhar, vamos ler juntos. A tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto eu te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isto o diabo deixou, e que vieram os anjos e o serviram. Amém? Que forte, que marcante, que lindos 11 versículos, que lindo capítulo, né? Esses 11 versículos do capítulo 4. Eu vou, no caso, explicar para vocês entenderem um pouquinho mais, citando os versículos, ok? Como nós conseguimos ler aqui no versículo 1 do capítulo 4, que diz: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como assim a seguir? Temos no capítulo 3 a história que conta que João Batista, ele era uma pessoa que batizava as outras naquela época, né? E então Jesus foi até aquele local, até onde João Batista batizava as pessoas no rio, e Jesus foi àquele local, mas João Batista sabia que Jesus era o Messias, que Jesus que deveria batizá-lo e não ele batizar Jesus, mas Jesus mesmo assim quis que fosse justo e que ele fosse batizado por João Batista. E João Batista batizou a Jesus, e após o batismo de Jesus, abriu-se o céu e veio uma forte voz falando: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que é a voz de Deus. Então a gente vê aí que Deus falou aquilo, e ainda naquele momento ele desceu o Espírito em forma de pomba, levando levando Jesus após o batismo para o deserto, que era um deserto que ao sair dali Jesus das águas do batismo, ele já iria
diretamente para um deserto, justamente para ser tentado. Essa era apenas uma das provações, fora o batismo, que Deus fez com Jesus para ver se ele realmente era fiel sobre todas e quaisquer circunstâncias, assim como você deve ser, assim como eu e todos nós devemos ser. Então, a gente lê no versículo 1, como eu disse, a seguir foi levar Jesus pelo Espírito ao deserto. Então, a gente vê que depois do batismo, desceu o Espírito como pomba e levou Jesus até o deserto, ok? E no versículo 2 diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, Jesus, ele era um humano como nós. Ele sentia fome, né? Ele sentia sede, justamente por ser um ser humano com carne e ossos e Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele estava caminhando naquele deserto, como diz aqui, ele começou a jejuar, né, por 40 dias e 40 noites. Então, jejuar, para quem não sabe, é uma forma de que você não se alimenta de algo ou de todas as coisas, todo tipo de alimentos, para servir a Deus, para ter um propósito com Deus, ok? Então ele já havia jejuado 40 dias e 40 noites. E no versículo 3, e ainda no versículo 2 diz que ele teve fome. Então no versículo 3 diz, então o tentador aproximando-lhe lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então aí Deus já havia permitido que Satanás fosse como tentador para tentar a Jesus, né? Para fazer com que talvez, que jamais aconteceria e justamente não aconteceu, para que Jesus caísse na tentação, mas assim não aconteceu. E ele lhe disse ainda que se você é filho de Deus, mostrou-lhe uma pedra e falou, transforma essa pedra em pão. Você está com fome? Transforma em pão e come. Vai passar a sua fome se você é filho de Deus. E no versículo 4, Jesus responde ao Satanás. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a gente vê que Jesus combateu a primeira ameaça, a primeira tentação de Satanás para cima de Jesus, citando palavras da Bíblia, né, para combater a tentação. E no versículo 5 diz, então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. O pináculo era o local mais alto onde dava para ver bastante coisa daquele local onde ele estava, né? Então, no versículo 6 diz, e disse-lhe, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Como eu disse, pináculo é um local alto. Então, Satanás falou para que ele se jogasse de lá de cima e que se ele fosse realmente filho de Deus, ao se jogar de lá, citando mais uma vez uma passagem da Bíblia que se encontra em Salmo 91, né? Se ele se jogasse de lá, os anjos, né, segurariam ele, protegeriam ele. E Jesus respondeu no versículo 7. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Olha que interessante. Então, mais uma vez, Jesus venceu a tentação. Mais uma vez, utilizando palavras bíblicas. Assim como Satanás utilizou palavras bíblicas para tentar Jesus, Jesus voltou com a mesma espada, com a mesma fé, com as palavras bíblicas, falando para Satanás que aquilo não era para ser feito e combateu a tentação mais uma vez, ou seja, segunda tentação de Satanás, ele conseguiu vencer novamente. E no versículo 8 que diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, ou seja, Satanás teve a capacidade de levar Jesus para um local enorme, alto, onde ele conseguia ver tudo que havia no mundo, todos os reinos e terras. E no versículo 9 diz, ele disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Satanás levou ele até aquele local onde ele conseguia ver tudo que havia na terra e falou, se você se ajoelhar diante de mim, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Se você fizer isso, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. E muitas vezes, até mesmo no nosso dia a dia, nós sentimos essas tentações porque
Satanás faz isso. Ele nos mostra algo bom, algo que vai te levar para coisas boas, mas no fundo, aquilo nunca vai ser bom. Porque na própria palavra de Deus diz, assim como Jesus respondeu para Satanás: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém? Olha que interessante. Como você viu, se você ainda não viu, eu gravei o vídeo Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor e foram salvos. Assim como Deus não se prostrou diante do próprio Satanás, ele usou a palavra bíblica mais uma vez para combater a tentação, assim como eu, assim como você, assim como todos nós devemos fazer diante da tentação. Olha que interessante. E no último versículo desse capítulo, no último versículo dessa história, que diz: com isto deixou o diabo e que vieram anjos e o serviram. Então nós vemos que Jesus mandou: retira-te, Satanás, vai embora, sai daqui, porque na palavra de Deus, como eu sempre estou falando aqui para vocês, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirá, né? Só Ele você deve adorar, porque é isso que nós devemos fazer. Só a Deus nós devemos adorar. E pela terceira vez, após a terceira tentação de Satanás com Jesus, Jesus usou a palavra bíblica, a sua fé diante de Deus. Ele foi fiel diante de Deus, teve caráter, teve tudo que uma pessoa como nós devemos ter. E foi lá, né? E falou: sai daqui, vai embora, já deu. Porque Deus é a minha única fortaleza. Porque Deus é a única pessoa que pode me ajudar. Porque só a Deus eu devo adorar. Porque nem só de pão viverá um homem. Porque não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Então, se você tem fome, como Jesus teve, se você for tentado, como Jesus foi, come isso aí, é algo errado, por exemplo, é uma bebida alcoólica. Você tá com sede, toma isso aí. É uma tentação. Então, pensa. Não vou tomar. Eu não vou comer algo que tá errado, algo que é errado. Porque assim como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas isso significa que nem só dessas coisas erradas viverá o homem. E como diz novamente que se joga daqui de cima, Satanás falou para ele: se joga, teus anjos vão te ajudar, né? Teus anjos vão te segurar, já que você tem os seus anjos, como diz lá em Salmo 91, que diz: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, não tropece de alguma pedra. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Como Jesus fala aqui no versículo 7, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tenta Deus. É como o suicídio. Estamos até no mês que estamos combatendo o suicídio. Não só esse mês, mas toda a nossa vida nós devemos combater. Mas esse é um mês que o pessoal faz para simbolizar. Mas então, isso aqui é um exemplo de suicídio. Satanás falou: se joga daí de cima. Levou ele lá em cima. Por exemplo, imagina, um exemplo de hoje em dia. Satanás está influenciando a cabeça de uma jovem que está com depressão. Sobe lá na ponte, se joga de lá de cima. Quem sabe você vai ser salvo pelos seus anjos ou não, você morre mesmo, né? Então, isso acontece. É a tentação, você tem que dizer como Deus falou: não, ao teu Deus não tentarás. Ao teu Deus não tentarás. E na terceira e última tentação, a qual ele venceu, que Satanás fala para ele, mostrou tudo que ele tinha de melhor ali. Mostrou toda a terra. Imagina, você um exemplo de hoje em dia que a gente pode ver. Satanás pega você e leva para um local ali, por exemplo, numa festa. Se você é homem, tem mulheres bonitas, tem bebidas que naquele momento podem te fazer bem, tem drogas que naquele momento podem te fazer bem, mas depois não vão. Então ele te leva ali: usa isso daí, você vai ficar bem por um tempo aí, você vai ficar bem. Só usar que você vai ganhar tudo isso daí pra você.
riquezas, entre outras coisas. Só que Jesus respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele darás culto, porque Satanás falou que ele ia ganhar tudo aquilo se ele se prostrar diante dele. E é isso que acontece. Satanás fala: ó, você serve isso daí, você usando isso daí, essas drogas, essas bebidas alcoólicas, praticando imoralidade, você está servindo a mim. Você não está servindo a Deus, você está servindo a mim. Isso é Satanás falando. E então, se você servir a mim, pronto, você ganha isso daí tudo, você ganha felicidade, riqueza, mas depois a gente se acerta. Depois você vem pra cá comigo. Então, Jesus respondeu para ele: sai, retira-te, Satanás, porque somente ao teu Deus, somente a Deus adorarás e servirás. Amém? Então é isso. A pregação que eu queria trazer para vocês ficou até um pouco mais extensa do que o planejado. Mas é porque é uma pregação que eu acho que vai te tocar, assim como me tocou. Assim como pode tocar várias pessoas. Assim como pode tocar as pessoas que não estão vendo esse vídeo. Mas se você que está vendo, manda para um amigo seu que não tem, que não acredita em Deus. Pensa diferente. Ah, Deus não me ajuda. Mostra esse vídeo para ele. Tenho certeza que ele vai raciocinar. Ele vai pensar, né? E a lição que eu quero tirar do vídeo de hoje, você consegue ler aqui a lição. E a lição em si, que é que nós devemos vencer a tentação. Devemos combater a tentação. Jesus foi tentado. Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus, foi tentado. Por que nós não seríamos? Nós todo dia somos tentados. Ao abrirmos nossos olhos, já estamos sendo tentados com pensamentos, com afazeres no decorrer do nosso dia. Então, não se deixe levar pela tentação. Combata a tentação. Vamos orar? Senhor Deus amado Pai, quero lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me deu de gravar esse vídeo, pela oportunidade que o Senhor deu para os teus servos que estão vendo esse vídeo, possam entender cada vez mais e mais da tua palavra e possam aplicar para a vida deles, ó Deus. Esteja conosco no decorrer das nossas vidas, no decorrer desse dia. É o que eu te peço e agradeço, seja feito somente a tua vontade sobre nossas vidas e pedidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe vocês. Inscreva-se, compartilhe. E comente aí embaixo, deixe o like no vídeo. Muito obrigado a todos que viram até aqui. Um forte abraço, ativa o sininho e tchau!